Olá, quinto ano. E aí, vamos lá então para a nossa última aula da semana. E aí, turma, como vocês podem perceber, eu já separei o livro de Geografia, que é o que nós vamos utilizar para a aula de hoje, ok? Então, turma, o assunto da nossa aula de hoje, como vocês já leram aqui, olha só, medindo a desigualdade de renda no Brasil. Na aula passada nós já falamos bastante sobre essa questão das desigualdades sociais que existem no Brasil, turma. E aí, hoje nós vamos continuar falando mais especificamente de uma classe da sociedade. Percebam aqui que é justamente esse o objetivo da nossa aula. Então, olha só, o nosso objetivo é reconhecer as desigualdades entre brancos e negros. Esse assunto é bem polêmico, turma, mas nós precisamos falar e principalmente reconhecer que há uma grande diferença entre os brancos e os negros. Então vamos lá? Turma, para nós medir a desigualdade, nós utilizamos o índice de Gini, tendo como uma escala de 0 a 1. E aí, essa escala de 0 a 1 representa que quanto mais próximo, turma, do zero, estará indicando que as desigualdades é mínima. Agora, se aproximando do 1, a desigualdade é enorme. Por esse motivo, vocês terão que observar o mapa que vocês têm no livro, eu também vou apresentar aqui para vocês, ok? E aí vejam que nós temos aí a representação das desigualdades no Brasil. Vejam na legenda também, percebam que as desigualdades acontecem de região para região, de estado para estado. E aí, turma, além das desigualdades no Brasil, nós temos outra desigualdade que nos chama a atenção, que é a desigualdade entre negros e brancos, ou seja, as desigualdades raciais. E isso se deve a um reflexo do período colonial. Por quê, professor Altino? Porque naquele período que o Brasil era colônia, as pessoas que se diziam dono do Brasil utilizavam mão de obra escrava, principalmente os africanos. Lembrando que eles também utilizavam os indígenas, os nativos aqui do Brasil. Mas, pelo fato de os africanos serem negros, eles eram tratados desta forma. E aí, cabe lembrar que a escravidão terminou em 1888, mas pouco foi feito, turma, para que essas pessoas que foram escravizadas tivessem seu direito totalmente garantido. Como isso não aconteceu, as pessoas não respeitaram, acaba que a discriminação ainda continuou e isso reflete ainda hoje na educação. Inclusive, estudos mostram que os negros têm menos estudos que os brancos. Ou seja, os negros passaram menos tempo nas escolas do que os brancos. Outro problema que também atinge os negros, turma, é com relação ao desemprego. Tem um estudo que o livro vai apresentar também para vocês,
que se refere a essa questão, que o número de negros desempregados é bem maior do que o número de brancos que estão sem trabalhar, que estão desempregados. E por último, eu quero citar também com relação ao acesso aos serviços de saneamento básico. Também atinge com mais frequência os negros, porque os negros, devido morar em bairros mais carentes, terem menos condições financeiras, tudo isso contribui para que os negros sejam mais atingidos pelas desigualdades sociais que existem no Brasil. E aí, turma, para nós refletir um pouco mais sobre essas desigualdades, tem aí no livro de vocês as seguintes páginas que vocês terão que responder. Vamos lá então, respondendo essas questões?